Olá! Se você está aqui, provavelmente já sentiu aquela pontada de desconforto, de irritação, em situações que, na teoria, não deveriam ser tão ruins. A cadeira no avião é apertada, o trânsito está parado, a fila do caixa não anda. E nessas horas, a sua mente começa um monólogo incessante. Eu queria mais espaço. Que fila horrível. Eu devia estar em outro lugar agora. Mas e se na verdade o seu desconforto não for causado pela situação em si, mas por esse monólogo interno? E se o verdadeiro incômodo não estiver lá fora, mas dentro de você? Eckhart Tolle nos provoca a olhar para o que realmente nos tira da zona de conforto. Ele nos convida a questionar a fonte da nossa infelicidade, uma questão tão fundamental que para ele é a chave para a transformação da nossa vida. Imagine, por um momento, que você está em um lugar onde as cadeiras são muito próximas. Imediatamente, seu corpo sente um leve aperto, uma falta de espaço. Mas para a sua mente, isso é um verdadeiro problema. Eu queria ter mais espaço, você pensa. E a partir desse simples pensamento, sua mente constrói uma narrativa de insatisfação. A verdade é que o desconforto físico, o fato de não haver tanto espaço à sua esquerda ou à sua direita, é apenas um pequeno detalhe. O que realmente te tira da sua zona de conforto não é a falta de espaço, mas a sua mente que decide que a situação não deveria ser assim. É a voz interna que comenta, que julga, que cria um cenário de frustração e ressentimento a partir de um fato simples e neutro. Muitas vezes, confundimos a realidade com o que a nossa mente nos diz sobre a realidade. A situação em si, as cadeiras apertadas, a fila longa, é apenas o que é. O sofrimento, a irritação, a raiva, tudo isso é gerado pela nossa reação mental ao que está acontecendo. Tolle, ecoando o antigo filósofo Epicteto, nos lembra de uma verdade fundamental. A sua infelicidade não é causada pelo que está acontecendo ao seu redor, mas sim pelo que a sua mente está dizendo sobre o que está acontecendo. Essa é uma distinção tão poderosa que, se fosse ensinada nas escolas, mudaria a forma como a humanidade vive. É a diferença entre sentir um incômodo físico e o sofrimento psicológico que a mente cria a partir desse incômodo. E a maior parte do nosso sofrimento é, de fato, psicológico. É um sofrimento que a nossa própria mente, com seus comentários incessantes e desnecessários, fabrica. Antes de entendermos como podemos nos libertar dessa infelicidade, precisamos desvendar por que nos sentimos tão presos. A grande maioria da nossa angústia e frustração, em praticamente todas as situações, não vem do que está realmente acontecendo, mas do comentário mental que fazemos sobre o que está acontecendo. Pense nisso como uma peça de teatro. O evento físico, o trânsito, a fila, o vizinho barulhento, é o palco. Mas o drama, o verdadeiro espetáculo de dor e sofrimento, é encenado na sua mente através de uma voz que não para de reclamar. Essa voz interna é o que nos causa raiva, ressentimento e o desejo de reclamar ou argumentar. É ela que nos tira da zona de conforto, muito mais do que a situação em si. Eckhart Tolle nos ensina que a maioria de nós nem sequer consegue distinguir o que é a situação do que é o comentário mental sobre ela. Você pode achar que está infeliz por causa da fila, da pessoa ineficiente no caixa ou do fato de ter que fazer compras depois de um dia cansativo. Mas, na verdade, você está infeliz por causa dos pensamentos que sua mente projeta sobre tudo isso. É a confusão entre o comentário mental e a realidade que é a fonte do nosso sofrimento. É como se a nossa mente estivesse em constante estado de guerra contra o momento presente, sempre dizendo que as coisas deveriam ser diferentes. O Buda, há milênios, já ensinava sobre isso. Ele dizia que sua missão era ensinar o sofrimento e o fim do sofrimento. E ele se referia, em grande parte, ao sofrimento psicológico. A dor física existe, claro, mas a infelicidade, a angústia, a tristeza que sentimos na maior parte do tempo é uma criação da mente. É essa nossa tendência a adicionar bagagem mental desnecessária a tudo o que acontece que transforma a vida de milhões de pessoas em algo miserável. O trânsito não é horrível, é apenas um fluxo de carros. A fila não é irritante, é apenas um grupo de pessoas esperando. A carga emocional é algo que nós adicionamos. E quando percebemos isso, a vida começa a fluir com muito mais facilidade.
O que aconteceria se, em vez de se deixar levar pelo monólogo interno, você apenas observasse a situação? Você está na fila do supermercado. E se, em vez de pensar, que gente ineficiente, que lugar horrível, você simplesmente olhasse para o que está acontecendo? Você está em pé, respirando, observando as pessoas ao seu redor, as cores, os produtos nas prateleiras. A situação é o que é, sem o adjetivo terrível, chato ou irritante. A nossa mente, no entanto, é viciada em criar narrativas de insatisfação. Ela se alimenta do sofrimento. O ego, essa falsa sensação de identidade que a mente constrói, prospera na infelicidade. Para o ego, a felicidade é uma ameaça. É por isso que, mesmo em momentos de paz e alegria, a nossa mente muitas vezes encontra uma maneira de estragar tudo. Ela projeta um problema futuro, inventa uma discussão com alguém, ou simplesmente nos lembra que a felicidade não vai durar. O ego, para sobreviver, precisa do drama, do conflito, da insatisfação. Ele se fortalece com a reclamação e com os comentários mentais negativos. Quanto mais infeliz você se sente, maior e mais forte se torna o seu ego. A vida, sem essa camada de comentários mentais desnecessários, é muito mais simples e fluida. É como tirar um peso imenso das costas. A maioria do nosso pensamento excessivo, o overthinking, não tem nenhum propósito útil, a não ser fortalecer essa falsa sensação de ser um eu separado do mundo. E essa sensação de separação, por sua vez, é a raiz de grande parte da nossa infelicidade. Ao pararmos de confundir nossos pensamentos com a realidade, começamos a viver com mais leveza, mais presença e mais gratidão. Então, como aplicar isso na sua vida? A chave é começar com pequenas coisas, pequenos desconfortos do dia a dia. A próxima vez que você se sentir irritado ou frustrado por uma situação trivial, a internet que não funciona, o café que esfriou, a espera por um elevador, pare e observe. Não se deixe levar pelo fluxo de pensamentos negativos. Apenas observe. O que está realmente acontecendo? O elevador está demorando. Fim. O que a sua mente está dizendo sobre isso? Que absurdo! Eu estou com pressa. Isso não devia acontecer. Note a diferença. A situação é o que é. A frustração é a reação mental que você adicionou. Ao notar essa diferença, você começa a desarmar o poder que a sua mente tem sobre o seu estado emocional. Você se torna um observador, não mais a vítima do seu próprio monólogo. Você pode começar a aplicar isso gradualmente, em seu dia a dia. Quando a infelicidade surgir, por menor que seja, pergunte-se: estou infeliz por causa da situação ou por causa do que minha mente está dizendo sobre ela? Essa simples pergunta é um portal para a liberdade. Ela te liberta de um ciclo vicioso de sofrimento criado por você mesmo. Você não precisa acreditar nos seus pensamentos. Você pode simplesmente observá-los e deixá-los ir. E se você quiser compartilhar essa ideia com alguém que ainda não está aberto a conceitos espirituais, Eckhart Tolle sugere uma abordagem sutil. Em vez de dar conselhos ou dizer o que a pessoa deve fazer, conte uma história. Compartilhe uma experiência pessoal em que você estava chateado, mas de repente percebeu que a sua frustração não era sobre a situação em si, mas sobre o seu próprio comentário mental. Conte como a situação ficou bem mais leve quando você largou o seu comentário mental e aceitou o momento como ele era. Essas pequenas histórias podem ter um impacto muito maior do que qualquer conselho, porque elas vêm da sua experiência e não de uma imposição. O fim do sofrimento começa com essa única e poderosa percepção. A maior parte da sua infelicidade é fabricada pela sua própria mente. A vida se torna mais fácil, mais fluida e mais leve no momento em que você para de adicionar comentários desnecessários sobre o que está acontecendo. O pensamento excessivo, as reclamações, a negatividade, tudo isso é apenas um fardo que carregamos sem necessidade. Pense na vida sem esse peso. A fila do supermercado é apenas a fila do supermercado. As cadeiras apertadas são apenas as cadeiras apertadas. Não há mais a carga emocional que torna tudo um problema. Há apenas a presença, a aceitação do momento como ele é. Essa simples mudança de perspectiva tem implicações profundas. Ela te reconecta com o presente, com o simples milagre de estar vivo, de respirar, de observar o mundo ao seu redor.
Eu te convido a praticar a observação. Da próxima vez que um pequeno desconforto surgir, pare, respire, olhe para a situação e pergunte: o que a minha mente está dizendo agora? Observe o comentário mental sem julgamento, sem tentar mudá-lo. Simplesmente reconheça a sua existência. E ao fazer isso, você vai perceber que o poder de te tirar da paz reside não na situação, mas na sua reação a ela. Essa é a chave. Aceite o momento como ele é, e você descobrirá que a felicidade não está em ter o controle sobre o mundo, mas em ter o controle sobre a sua própria mente. A vida é muito mais simples do que a sua mente te faz acreditar.